E aí pessoal, beleza? Quem fala aqui é o Partial, e hoje irei mostrar a vocês o filme do Five Nights at Crafts Remake, que é um compilado de todos os episódios da primeira temporada de uma série machinima que eu fiz inspirada em Five Nights at Crafts e Minecraft. E vale lembrar que existe uma versão em animação da série no meu canal principal, Partial Brush, caso você esteja assistindo pelo Plus, e que essa série é uma remake da série original que eu fiz. Independente de onde estiver assistindo, irei disponibilizar o link da série na descrição. Não se esqueçam de deixar o like e se inscreverem e vamos ao vídeo. Acendeu uma tocha, mas começou a tossir naquele momento devido ao ambiente abafado da mina. Porém seu coração se tranquiliza por um momento. Saiba que uma porta foi aberta, justamente para você, e dela você nunca mais sairá. Seja muito bem-vindo a Craft Cakes, um lugar onde a imaginação se torna realidade e blá blá blá. Que papo chato, não é? Rumores que dizem que os animatronics de lá se mexem durante a noite e são assombrados. Vou acabar com você! Com gemidos, mas eu pensava, deve ser só falhas no áudio. Steve estava no meio do escuro e estava aflito, buscando correr para ver se achava alguma luz. Era uma mina abandonada e sua respiração estava ofegante. Ele conseguiu achar um isqueiro e acendeu uma tocha, mas começou a tossir naquele momento devido ao ambiente abafado da mina. Porém seu coração se tranquiliza por um momento. Até que Steve começou a ouvir uma música infantil distorcida muito familiar à sua infância, o que o deixou no desespero e o fez correr. Alguém o estava perseguindo. Passos nas pedras e depois na terra se ouviam, até que algo o capturou. A tocha se apagou. O que Steve pôde ver era o brilho branco dos olhos da criatura que o asfixiava. Ele dizia: Steve, você se lembra de mim e do que você fez comigo? Saiba que uma porta foi aberta, justamente para você, e dela você nunca mais sairá. Steve! Era minha esposa, Alex. Steve, aconteceu alguma coisa? Não, amor, foi apenas mais um sonho aleatório. Até a cozinha tomar o café da manhã. Recentemente eu havia sido demitido do meu antigo emprego de vigia. A razão era que eu acabava dormindo demais no serviço, e eu tinha muitos pesadelos. E em um desses dias, o local onde eu trabalhava foi assaltado e eu não havia notado. Alex trabalhava como gerente de um escritório, então a situação não foi tão ruim, mas mesmo assim eu ainda precisava arrumar um emprego, mas eu não conseguia parar de pensar no meu sonho. Uma porta foi aberta justamente para mim, dizia o ser de olhos brancos, mas que dela eu nunca mais sairia. Geralmente eu não gostava de levar as coisas para o lado negativo, então pensei, já pensou se fosse um emprego em que eu permaneceria nele? Seria excelente. Olhei o jornal bem e vi sobre um restaurante chamado Craft Cakes. Ele havia sido aberto há cerca de um ano e era meio estranho. Na verdade era uma confeitaria, onde se vendiam doces e salgados. Mas o problema nem era esse. Havia seres robóticos inspirados nos antigos monstros com os quais nossos ancestrais lutaram no passado, como o zumbi, o esqueleto e o creeper, que no restaurante usavam o chapéu de cozinheiro. Eles tocavam e divertiam as crianças, mas tinha algo que me desagradava nesses robôs. Comentei com Alex sobre esse fato e ela me disse: acho que qualquer adulto acharia estranho esses robôs
Quem teve a ideia idiota de colocar esses animatrônicos inspirados nos antigos monstros? Mas enfim, analisando a vaga de emprego em questão, ela seria disponível para mim já na última semana do ano. Estávamos na virada do ano de 1999 a 2000, contando a partir do ano em que o ancestral Steve derrotou o Ender Dragon. Minha mãe disse que meu pai me deu esse nome inspirado na lenda do Steve. A vaga era para ser guarda noturno do restaurante, trabalhando das meia-noite até as 6 da manhã. Recebia um salário mínimo, mas era uma vaga muito fácil de conseguir. Acho que eu vou pegar essa vaga. Steve, trabalhar de madrugada assim eu acho que é perigoso. E você sabe que não deu muito certo aquele trabalho de vigia. Tem algo me incomodando sobre essa vaga. Relaxa, amor. Ninguém vai invadir aquele lugar à noite. Se invadir, eu chamo a polícia. Mas, se você diz, só tome cuidado, viu? Na parte da manhã, fui até a Craft Cakes. Ao entrar, fui na recepção e falei sobre a vaga. Uma recepcionista mal-humorada pegou um telefone e ligou para um homem chamado Jales. O local estava cheio de crianças correndo e brincando por todos os lados, muitas delas com suas famílias comendo bolo e os animatronics zumbi, esqueleto e creeper tocando e dançando para as crianças. Pude notar uma cortina roxa com uma placa escrita em manutenção. Aparentemente havia mais um mascote no local. Foi quando veio até mim um homem de aparentemente uns 35 anos, de barba e cabelo laranjas, que me recebeu com um sorriso no rosto e disse: "Então você será o nosso novo guarda noturno? Que prazer!" "Espera, mas não vai ter nenhum processo seletivo ou algo do tipo?" "Bem, você teve o privilégio de ser o primeiro a buscar essa vaga. Estamos precisando com uma certa urgência, sabe? Vamos já arrumar a papelada agora mesmo. Trouxe os documentos?" "Sim." Ótimo, ótimo. Meu nome é Jales Brick e eu sou o vice-presidente da Craft Entertainments. Sinto muito por nosso presidente não poder estar presente no momento, mas geralmente, sempre que precisar de qualquer coisa, pode me procurar. Entendi. Ao anoitecer da mesma noite, fui até a Craft Cakes. Eu fui de carro pela primeira vez, mas curiosamente era perto o suficiente para ir de a pé. Ao caminhar, notei um rapaz de pele bronzeada, sentado em um banco de praça com uma camisa de manga longa branca e calça jeans lendo um jornal. Era estranho um homem desses na rua uma hora dessas. Ei, você está indo para a Craft Cakes?" "Sim, eu trabalho lá à noite. Se eu fosse você, desse meia volta agora mesmo." "Por quê?" "Existem rumores que dizem que os animatronics de lá se mexem durante a noite e são assombrados, se tornando altamente perigosos." "Mas que loucura, são só animatronics. Que mal podem fazer para mim?" "Bom, ao menos eu avisei." Depois fui embora sem levar o cara a sério. A história que ele contava parecia totalmente absurda, mas ele realmente parecia bem sincero. Ao entrar no local, ele já estava todo vazio. Jales havia me entregado as chaves do local mais cedo. Que estranho, se eles fecham o local mais cedo, por que não me chamam para vir mais cedo também? Eu observei os animatronics. À noite, eles pareciam sem vida, sem reação, totalmente o oposto do dia. Maluquice o que aquele cara disse. Olha só para eles, estão mortos, sem vida. Havia um corredor que levava até a sala de segurança. Ela, por algum motivo, tinha 2 portas de metal, uma de cada lado. Eram energizadas. Aquilo era muito estranho para um simples escritório de guarda noturno. Tinha um cartaz na parede com os 3 animatrônicos escrito Feliz 2000, se referindo à virada que teria aqui daqui a alguns dias. O calendário marcava o dia 20 de dezembro. Daqui a alguns dias seria comemorado o dia da vitória do ancestral Steve. Jales havia me dito que haviam 4 fitas cassetes que foram gravadas pelo guarda noturno que veio antes de mim. Nelas eu teria todas as orientações que eu precisaria sobre a empresa e sobre o trabalho. Mas Jales foi bem insistente comigo, dizendo para ouvir apenas uma por dia apenas. Eu coloquei a primeira fita e então comecei a ouvir uma voz envelhecida. Alô, alô, seja muito bem-vindo a Craft Cakes, um lugar onde a imaginação se torna realidade e blá blá blá. Que papo chato, não é? Eu sou Flint, o guarda noturno que veio antes de você. Trabalho aqui na empresa há cerca de 15 anos como guarda, desde as localizações antigas. Teve épocas que trabalhei à noite, teve épocas que trabalhei de dia. Enquanto o guarda comentava sobre a carreira de guarda noturno,
Olhei para as câmeras. Havia os banheiros, um salão, o palco, a cortina do animatronic em serviço. Curiosamente, não haviam câmeras para a sala da gerência. Mas segundo as informações do Flint, lá dentro está o gerador, caso a energia caia. Esse é outro problema do local. Como eles andam com pouco dinheiro, eles adotaram um sistema de economia de energia à noite, e caso chegue ao limite, a energia acaba, mas é permitido ligar o gerador uma vez por noite caso necessário. Acontece que tem uma coisa que você precisa saber. Há cerca de 6 anos, em um estabelecimento anterior, houve a mordida de 93, em que uma criança sofreu um acidente envolvendo um dos animatronics. Desde essa época tivemos que voltar aos nossos modelos antigos, e devido a alguns defeitos, eles andam à noite. Na mesma hora, abri a câmera do salão e vi o esqueleto perto das mesas, com os olhos brancos brilhando com pontos brancos, olhando para a câmera. Não é que os bichos se movem mesmo à noite? E uma coisa, dizia o Flint na fita, evite deixar que eles entrem na sua sala, pois eles podem te confundir com um endoesqueleto robótico, que é a parte interior deles, e tentarem colocar uma das fantasias em você. Aquilo tudo era muito estranho, mas naquele momento não vi grande ameaça nisso. É só uma fantasia, eu pensava. Mas por via das dúvidas, até para não ser demitido, resolvi seguir as orientações do Flint. Enfim, espero ter te passado as devidas orientações. Vale lembrar que a Craft Entertainment não se responsabiliza por nenhum dano ou problema que possa ocorrer durante o trabalho. Nas próximas noites te darei mais detalhes. Boa sorte! O esqueleto aos poucos se aproximava, até que ele apareceu na porta da minha sala. Liguei a luz e ele me encarava com um sorriso. A sua mão estava prestes a entrar na sala, mas antes disso eu fechei a porta sem dar muita importância. Quando eu menos esperava, chegou às 6 da manhã. Peguei minha lanterna e andei sem preocupação nenhuma pelos corredores. Todos os 3 estavam em suas posições e a luz nos olhos do esqueleto se apagaram. E assim encerrei a minha primeira noite de trabalho. Noite 2. Quando cheguei a Craft Cakes novamente, eu levei até um energético e um café para o trabalho. Tinha uma cafeteria na cozinha e o Jales me disse que eu poderia usá-la, contudo que eu trouxesse meu próprio café. Eram cerca de 11h50 e eu estava com meu café pronto a caminho da minha sala, mas eu não havia percebido, mas o esqueleto estava me encarando. Ao olhar para trás, notei que ele havia se movido, mas pensei, nada fora do normal, eu acho. Mas conforme eu entrava na sala, mais rápido ele começava a andar, e eu pude escutar um som parecido com uns grunhidos estranhos. Mas simplesmente entrei na sala e fechei a porta. Olhei nas câmeras e o esqueleto voltou. Dessa vez todos os animatronics esperavam e o Creeper e o zumbi começaram a se mover. Só que o Creeper se movia mais lentamente. Às vezes, quando o zumbi vinha, eu podia escutar algo parecido com gemidos. Mas eu pensava, deve ser só falhas no áudio. E o Flint, o cara da fita cassete, me deu novas orientações. Alô? Que surpresa! Você resolveu vir esta noite. Quer dizer, você trabalha aqui agora, então obviamente não é uma surpresa. Mas enfim, eu recomendo você tomar cuidado com o Creeper. Não me leve a mal, ele é o meu animatronic favorito. Mas ele chega na furtiva, de fininho, quase não dá pra ouvir. E ele é o que está com os mecanismos mais defeituosos dos 3 principais, então cuidado. E evite contato físico com os animatronics. E não deixe com que nenhum líquido como refrigerante ou água caiam neles. Em especial os sucos de frutas vermelhas. Por alguma razão eles ficam agitados com esse tipo de suco, sei lá. E caso precise sair da sua sala, jogue a luz no rosto dos animatronics para espantá-los. Pode ser muito útil. Enfim, tenha uma boa noite.
Mas então, às 2 da manhã, eu ouvi um estalo. Ao acordar, notei que tudo estava bagunçado. Então ele realmente entrou na minha sala. Ele deve ter entrado e quando começou a falhar, eu levei um susto e desmaiei. Como eu desmaiei, ele deve ter voltado para o local dele. Logo chegou às 6 da manhã. Eu devo ter dormido à beça. Meu chefe não pode saber que isso aconteceu, mas tá tudo bem, eu já arrumei tudo. Uou, então esse aí é o tal do animatronic Enderman. Eu espero que ele não me cause problemas. Enfim, está na hora de ir embora, pois meu expediente acabou. Agora só na próxima noite. Na terceira noite, quando cheguei, os animatronics estavam todos apagados e com os rostos baixos. Eles devem ficar mais inativos hoje, eu pensei. Vou dar uma olhadinha no animatronic da cortina. Fui caminhando até lá e abri a cortina. E lá estava ele, o Enderman. Mas esse Enderman era normal, com a pele escura e com os olhos roxos. Só que ele tinha uma boca grande e dentes afiados, mesmo que fossem de plástico. Esse animatronic é mesmo feito para as crianças? Bem, de todo modo ele está em manutenção. Mas havia algo nesse animatronic de muito familiar para mim. Ao caminhar para meu escritório, abri o tablet, mas me assustei ao ver que os animatronics estavam todos de olhos vermelhos. Uou! Será que foi por causa do que aconteceu ontem ou eles mudam os olhos de cor mesmo para divertir as crianças? Coloquei a fita cassete e comecei a ouvir o que um Flint dizia mais uma vez. Alô? Ei, você resolveu vir mais esta noite? Olha, se quer uma dica minha, eu não recomendo você ficar nesse emprego. Quê? O que ele quer dizer com isso? Eu não falei isso logo de cara, pois poderiam retirar as minhas gravações, apesar de que o Jales não se interessa nem um pouco em ouvi-las. Mas eu achei melhor que você visse com os próprios olhos, aos poucos, como esse lugar é mal cuidado. Mas enfim, se você precisa de mais uma noite para entender a situação, te darei umas dicas e falarei mais sobre esse lugar. Em primeiro lugar, fique de olho na câmera do Enderman, o animatronic das cortinas. Caso ele saia, feche a porta o mais rápido possível, devido às suas partes mais pontiagudas. Ele realmente pode te machucar. Isso de fato eu havia percebido. Todos os animatronics foram feitos pelo dono da Craft Cakes, chamado Louis Craft Crunk. Mas ele é obcecado nos animatronics, e caso você realmente continue a trabalhar aqui, talvez chegue a vê-lo algum dia aqui de noite mexendo nos animatronics. Mas sabe, eu não acho que seria uma coisa muito legal de se ver. Enfim, a decisão de seguir no emprego ou não é sua, mas pense bem, tenha uma boa noite. Essas chamadas estavam ficando cada vez mais estranhas. O que tem de mais em eu ver um velho mexendo com os animatronics? Apesar de que esse nome, Louis Craft Crunk, não me era estranho, e nem o de Jales, de certa forma. Parece que eu os ouvi há muito tempo, muitos anos atrás. Mas eu simplesmente não me lembro. Com o passar da noite, segui todos os cuidados que o Flint me orientou. Mas parecia que os animatronics estavam mais agressivos essa noite. O Enderman foi saindo aos poucos de sua cortina. Quando chegou às 3 da manhã, eu fui correndo até a sala da gerência e liguei o gerador. Então as luzes de alguns cômodos se acenderam de forma fraca, e o animatronic que me perseguia foi embora. Ufa! Senti aliviado. Me deparei com um Creeper na hora que saí. Minha mente começou a doer mais uma vez e minha visão embaçou.
Então eu pude ver os olhos vermelhos do Creeper e uma voz bem infantil e feminina começou a dizer: Aquele era para ser o dia mais feliz da minha vida. Meu aniversário. Estava feliz com todos os animatronics. Até que ele apareceu. O homem de máscara branca. Então eles ficaram diferentes. Quando notei, eu apenas senti uma dor insuportável em minha cabeça. E quando eu percebi, eu já havia me tornado isso. Por favor, me ajude. Você se parece muito com aquele que enfrentou ele. Não. Isso é só uma alucinação. Eu fechava os olhos e me recusava a acreditar no que estava vendo. E quando abri, o animatronic se foi. Será que eu estou ficando louco? Isso era de fato um medo real, uma preocupação real, diferente desses animatronics bugados. Eu temia me tornar um fardo para Alex, se eu ficar doente e incapaz de trabalhar. Eu preciso ficar nesse emprego, eu preciso resistir, eu preciso me manter forte, pois já não consegui protegê-lo. Ao menos a Alex eu quero proteger. Espera aí, quem eu não consegui proteger? Eu não conseguia me lembrar, mas é como se tivesse havido alguém muito importante para mim, que eu perdi. Seria por acaso meu pai? Não, é uma pessoa que nem eu, alguém da minha idade, que era uma criança como eu. Mas por que eu não consigo me lembrar? Quando notei, eu estava em lágrimas. Os animatronics estavam inativos e eu apenas chorei por alguns instantes. Mas depois de chorar, me levantei. Quando percebi, já eram 6 da manhã. Ao voltar para casa, Alex estava dormindo. Eu apenas me deitei ao lado e tentei dormir. Steve, meu dia de trabalho hoje foi maravilhoso. Que bom, fico feliz. E Alex voltou a dormir. De fato eu precisava cuidar muito bem da Alex, pois era a pessoa mais preciosa que eu tinha. Algo me dizia para não ir ao trabalho nessa noite, mas eu não queria perder o emprego. Eu hesitei por um momento antes de entrar, mas acabei entrando. Os animatronics estavam todos desativados. Hoje eu ouviria a última fita cassete que o Flint havia deixado para mim. Coloquei ela no toca-discos e ele começou a falar: Alô, bem que você continuou a ouvir mesmo. Olha, a noite tem sido um pouco tensa hoje. E eu sinceramente não sei se eu vou sair dessa. Então vou te passar as minhas últimas orientações. Se você preza pela sua vida, se tem família ou alguém que se importe, saia deste emprego. Houveram muitos casos de desaparecimentos e mortes em todos os estabelecimentos da Craft Cakes. E a cada tragédia, mais estranhos animatronics agem. Os donos do local devem estar por trás do que está acontecendo, de alguma forma. Mas a polícia nunca conseguiu provas contra eles. Olha, quando sua noite acabar, antes de ir embora, poderia me fazer um favor? Na cortina do Enderman tem uma parede falsa que dá acesso a uma antiga sala de peças dos animatronics. Lá estão os trajes dos antigos animatronics. Eu devo ser colocado lá. Então dá uma passada lá para ver o que acha. Enfim. Não pode ser! Então o guarda morreu? As lendas eram realmente verdade? Nossa, que besteira que eu fui fazer! Eu abri as câmeras e olhei os animatronics. Os olhos de todos eles dessa vez estavam roxos. Aquilo me aterrorizou. Mas então respirei fundo e pensei: eu não posso simplesmente sair pela porta da frente agora, é muito perigoso. Primeiro vou ter que sobreviver a esta noite. Depois, em respeito à ajuda que o guarda anterior, o Flint, me deu, eu devo procurar o corpo dele na sala secreta e levar embora daqui. Depois disso, me demito e nunca mais volto para esse lugar. Em que besteira me meti? Ao olhar para a câmera do Enderman, notei que ele estava estranhamente agitado. Ele tremia muito, por isso fiquei em vigilância. Chegou a hora. O que aconteceu com o Steve? Cadê ele? Sinto muito, minha senhora, mas o Steve cumpriu seu expediente e normalmente foi embora. Mas ele não voltou para casa. E por que a sala onde ele trabalha está toda confiscada? Alex, se o seu marido está fazendo coisas escondidas da senhora, não é da nossa conta. A Craft Entertainment preza pela segurança de nossos funcionários, mas não se responsabiliza pelo que acontece com eles fora de nosso ambiente de trabalho. Tenha um bom dia. Alex, eu voltarei a você, eu prometo. Ao acordar, eu sentia dores pelo corpo e muita fome e sede. Meu corpo estava todo suado. Eu enxergava uma luz vermelha e fraca, e ao abrir totalmente os meus olhos, vi uma figura que me assustou. Era uma pessoa com uma máscara totalmente branca. Eu iria fazer um movimento,
mas o ser me disse: Eu não faria isso se fosse você. Existem dentro dessa fantasia diversas Springlocks, mecanismos metálicos que, caso manejados de forma incorreta, podem instalar e fazer um estrago terrível no seu corpo. Ele se levantou e seus olhos se apagaram no escuro, e eu não pude mais vê-lo. Foi quando vi 2 olhos brancos se acendendo, o mesmo que vi em meus sonhos. Não se mova, Lick te capturou, mas eu vou tirá-lo daí. Lick? Mas quem é Lick? Logo senti a parte da cabeça da fantasia se mover até que a cabeça foi removida. Ao ligar a lanterna, me assustei, pois vi o corpo de um cadáver todo verde. Ao ver o nome no distintivo, me entristeci. Flint. Eu não sentiria tanta pena dele se fosse você. Olhei para trás e vi os olhos brancos. Ele foi meu amigo, ele me ajudou. Não importa. Quem é você e por que me ajudou? Isso não importa no momento. O importante é que não estamos sozinhos. Há como acessar essa sala pelo palco do Enderman. Oh não! De vez em quando o Enderman entra nessa sala para ver como você está. Agora que você está fora da fantasia, isso se tornou altamente perigoso. E dessa vez ele pode acabar te matando com as próprias garras dele. Por isso você deverá passar essa noite lançando a lanterna nele para sobreviver. Depois que a noite passar, você pode ir embora pela parede falsa da gerência ou pelo palco do Enderman. Não morra. Após isso, o ser de olhos brancos desapareceu. Eu estava na viatura do policial em quem eu mais confiava, James. Bem que esses dias eu vi o Steve indo ao trabalho. Eu era o homem que estava de camisa branca lendo o jornal e contando sobre as lendas dos animatronics. Então era você. Sim, eu não podia falar explicitamente com ele porque além de ele provavelmente não acreditar em mim, isso é um assunto secreto por ser policial. Como você descobriu tanta coisa sobre o lugar? Eu já fui guarda noturno do estabelecimento anterior, mas claro, era só uma fachada para poder investigar. Na época eu ficava à noite e tinha outro guarda, o Flint, que ficava de dia. Se não fosse por aquele cara, eu não teria conseguido sobreviver. E fomos na viatura o mais rápido possível rumo a Craft Cakes. O Enderman seguia todo distorcido, até que ele finalmente foi embora da sala. Saí de fininho pela sala da gerência e devagar fui até o lado de fora, até que me lembrei. Verdade, preciso buscar o corpo do Flint. Você não vai fazer isso. Ao virar para trás, no fundo do salão, estava o ser de olhos brancos. Olha, a verdade é que você só sobreviveu. É simplesmente porque eu não poderia deixar os outros te matarem antes de mim. Então lancei a lanterna sobre ele e me apavorei com o que vi. Era um animatronic de porte um pouco maior de fato, mas o assustador é que ele era muito parecido comigo. Era basicamente a minha aparência, o meu cabelo, o meu formato de rosto, o estilo de roupa que uso desde criança, tudo. Só que seus olhos eram brancos e sua boca era grande e afiada. Está surpreso por eu me parecer tanto com você? É claro, eu sou seu irmão gêmeo. Claro, não animatronic, mas a minha alma que o possui. O animatronic se parece tanto com a gente porque nosso pai, Nicolau, o modelou para ser inspirado em nós quando crianças no primeiro restaurante. Pena que o Lick o matou, e a culpa é toda sua! Brian, ou melhor, Herobrine, é você? Sim, eu vou acabar com você. Vou acabar com você! Ao cair, minha cabeça começou a doer, mas eu comecei a me lembrar. Irmãozinho, promete que não vai me deixar morrer. Promete, irmãozinho. Mas naquele momento fui incapaz de cumprir a minha promessa. As nossas mãos escorregaram e Brian caiu na correnteza, para nunca mais ser visto. Está chorando? Está com medo? Fraco, fraco. Essas não eram justamente as palavras que você dizia para você mesmo quando criança? Herobrine recuou. Herobrine, me perdoe. Me perdoe por não ter te salvado. Me perdoe por ter te esquecido. Agora é tarde demais. Eu perdi a minha vida, o meu corpo, e agora não passo de um pedaço de metal. Eu devia ter acreditado em você.
Você viu tudo aquilo acontecer com nosso pai, mas eu fui tolo e incrédulo. Eu sabia que esse emprego era perigoso, minha mulher me alertou, mas eu não dei ouvidos. E agora estou aqui, prestes a morrer, e nunca mais terei a chance de vê-la novamente. Herobrine começou a se aproximar, e estava quase dando o último golpe, mas ele recuou e ele segurou o próprio braço. O que eu estou fazendo? No que eu me tornei? Eu permiti mesmo que o Lick me transformasse em um monstro? A sua esposa está vindo te resgatar. Não vou deixar que os outros animatronics te atrapalhem. Mas Herobrine, o que aconteceu com você? Quem fez isso com você e o nosso pai? Por que tudo isso está acontecendo? Lick. Lick? Isso mesmo. Ele é aquele ser de máscara branca que estava falando com você mais cedo. Não sei nem se dá para chamar aquilo de humano. Ele é o culpado por tudo o que está acontecendo. Mas quem é o Lick? Lick é... Mas naquele momento os olhos de Herobrine se apagaram. Eu vi as horas no relógio. Eram 6 da manhã. Meu irmão... Foi então que eu vi barulhos de batidas. Como lá estava Alex e também estava o mesmo homem que me alertou dos animatronics, só que vestido de policial. Agora você acredita em mim? Dizia o policial. Steve, que bom que você está bem, disse Alex emocionada. Estava prestes a ir correndo até Steve. Algo me agarrou pelo pescoço e me apontou uma faca. Era o ser de máscara branca e olhos vermelhos, Lick. Você achou mesmo que poderia escapar? Não. Se aquele covarde não teve coragem de te matar, eu farei. Ei, solta ele, ou eu atiro. Você acha mesmo que eu tenho medo de uma pistolinha como essa? Eu já sobrevivi a coisas muito piores. Tudo bem, olha, podemos negociar. O policial retirou do seu bolso uma fita cassete e disse: eu tenho aqui provas de tudo o que você andou fazendo. Se eu soltar o Steve, eu te entrego a fita. Se não, espalharei todos os seus segredos ao mundo. Dick balançou a cabeça e me soltou. James lançou para ele a fita cassete e ele desapareceu na escuridão. Após tudo isso, eu finalmente saí da confeitaria. Primeira coisa que eu fiz foi abraçar fortemente Alex. Bem, na verdade ela que veio até mim, pois eu estava muito enfraquecido. Nós dois estávamos chorando e ela me disse: que bom que você está bem, eu te amo muito, nunca mais se afaste de... Claro, Alex, eu te amo muito também. Aquele abraço era o que eu mais precisava naquele momento. Depois daquilo nos despedimos de James e o agradecemos. Muito obrigado, James. Se não fosse por você, não sei se eu estaria vivo. Mas tem certeza que foi uma boa ideia entregar aquela fita ao Lick? Era o único jeito de salvar a sua vida. Mas de todo modo, eu tinha cópias de segurança daquela fita, não se preocupe. E o que vai acontecer com a confeitaria? Perguntou Alex. Provavelmente o Jales vai fechar o local antes que a polícia tenha a chance de investigar. Ele já não estava rendendo tanto dinheiro de qualquer forma, mas fiquem fora do que acontecer depois, deixa que eu resolvo tudo. Mas o meu irmão, eu vou achar uma forma de resgatá-lo. Não somente ele, mas todos os animatronics. Agora vá em paz, que eu cuido do resto. E assim eu e Alex partimos. Eu finalmente fiquei em paz ao me relembrar do meu irmão gêmeo, mas era triste vê-lo naquele estado. Mas ao menos ele recobrou a consciência. Um dia eu voltarei para buscá-lo. A Craft Cakes foi fechada no mesmo dia em que Steve escapou, provavelmente para esconderem o estrago que ocorreu lá dentro. O Creeper foi destruído, a alma dele já foi libertada, mas ainda existem outros, o Zumbi, o Esqueleto, o Enderman, o Herobrine e, é claro, o Lick também ainda está solta. Olhei para as fitas reservas que eu tinha, me relembrando dos tempos em que fui guarda noturno da antiga Craft Pizza 2 de 1993. Descanse em paz, Flint. Eu não sabia, mas naquele momento havia um fantasma azul em forma de Enderman e olhos brancos me observando naquele momento.